João 3,30 É necessário que ele cresça e que eu diminua. Comentários Otávio Rosa. O profeta João Batista, em um dos seus últimos atos ministerial, deixa uma lição para todos os seguidores de Cristo. Para sermos o canal usado por Cristo Jesus, primeiro precisamos diminuir a nós mesmos. Por mais conhecimento que tenhamos, sabedoria, liderança, só teremos condição de sermos verdadeiramente um canal da obra de Cristo Jesus se abrir mão de nossas vidas. Quando questionamos as construções de templos religiosos devotos a Cristo Jesus, é exatamente por isso, quando se tem um líder à frente da obra de Cristo, a tendência é que passamos a devotar aquele líder religioso. Basta darmos uma estudada na história do cristianismo, nossa instituição mais antiga, responsável de trazer para o Brasil o Evangelho de Cristo. Muitos dos que estavam à frente das cruzadas evangelísticas acabaram se tornando santos, tendo milhares de devotos. Outro exemplo que podemos citar são os líderes religiosos protestantes. Quantos desses estão envolvidos em escândalos que vão de adultério e prostituição, como é o caso daquele pastor e cantor com as diaconisas de sua congregação? Ou daquele pastor e político do estado da Bahia que paga pensão, mas não recolhe ser a filha que tem fora do casamento? Passando pela tentativa de assassinato, lavagem de dinheiro e evasão de divisa cometida pelo líder ou dono daquele que tem as 4 visões, passando pelo mais rico do mundo quando se falar em pastor, além da metralhadora pentecostal, o fazendeiro, o playboy. Seus seguidores creiam que tudo não passa de perseguição contra esses homens de Cristo. Quando o Senhor o apóstolo Mateus para o ministério, muitos duvidavam do caráter do apóstolo Mateus. Contudo, o Senhor, sendo Deus, não duvidava daquele que ele chamara para a obra. Mas para que não tivéssemos qualquer dúvida, certo dia o apóstolo Mateus convidou a Cristo e seus seguidores para irem à rua ou casa, e percebendo as conversas paralelas disse: se acaso roubei ou fraudei alguém, me apresentei e eu restituirei 10 vezes mais. Ao que o Senhor disse: hoje houve salvação nesta casa. Como discípulo de Cristo não podemos ter os nossos corações e mentes corrompidos. Quanto mais nosso caráter, agregar tudo ao advogado de acusação é fácil. O difícil é reconhecer seu erro ou mesmo a falta dele. Descaracteriza qualquer coisa que possa envergonhar o Evangelho de Cristo. Entretanto, o protestantismo muito critica o catolicismo por qual dá devoção a pessoas que foram em algum momento da sua vida um canal usado por Cristo Jesus, mas esquecem que tal postura é semelhante, e ainda que discorda acabam aceitando quando ficam presas àquela instituição religiosa. O pastor e cantor que tem um histórico de relações sexuais extraconjugais com diaconisas, quem confiaria nele para dar conselhos? Não conseguiria nem para homens, quanto mais para mulheres. Ou que palavra profética teria o pastor político da Bahia, se todas as vezes que saiu para pregar o Evangelho de Cristo encontrou com sua amante, e neste caso sua amante ainda o acusou de dar-lhe dinheiro para abortar, uma monstruosidade, sem falar no dinheiro sagrado que esse homem usava para saciar sua carne. O outro caso do dono de uma instituição religiosa já foi político por anos, representando Minas, graças ao voto das ovelhas. Parece que tinha um voto de celibato, até encontrar uma novinha. Foi acusado pelo seu cunhado por tentativa de homicídio. Os outros crimes são decorrentes de quando era político. O metralhadora pentecostal que antes era contra a teologia da prosperidade e hoje é o seu ganha-pão. Poderíamos falar dos neopentecostais, contudo não vale a pena de tanta coisas que envolveram nomes desses pastores, bispos e apóstolos. Mas por que isso ocorre? Porque esses homens desviou-se da palavra dada por Cristo, quando nós falar, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus não nos determinou a ir e construir templos religiosos, mas quando criamos templos passamos nós ser donos deles, e a tendência é que os frequentadores sejam induzidos a respeito e perdoar toda e qualquer falha de caráter, ainda que temos que acusar o advogado de acusação. Tal postura protestante é uma forma de devoção, assim como ocorre no catolicismo. Contudo, quando de maneira livre-se de paredes, sem doutrinas humanas, mas na fé de que na hora certa o Espírito Santo colocará em nossa boca as palavras a si ministrada diante das pessoas, quer seja de nosso idioma, cultura ou classe social, não tememos. Mas quando abrimos templos religiosos, ainda que seja com a intenção de nos reunir como igreja, limitamos em 99% a Igreja de Cristo Jesus, visto que encontramos infinitas dificuldades de comunhão entre cristão que carrega consigo a bandeira de seus templos religiosos.
principalmente quando os mesmos são expostos pelo desmazelo com a obra de Cristo Jesus, visto que esses líderes religiosos demonstram nem um pouco querer diminuir para que Cristo cresça na sua vida, todavia desejam cada vez mais destaque dentro da nação, agindo assim não dão espaço para que Cristo possa viver através da sua vida. João Batista diminuiu, assim também sucedeu com o apóstolo Paulo abriu mão de seu conhecimento, o apóstolo Mateus abnegou a matemática, o discípulo Lucas a medicina, o apóstolos Pedro, Tiago e João de sua sabedoria pesqueira, contudo que esses líderes de nossa era têm abandonado pelo amor ao Evangelho e a Cristo. A Igreja Católica instituiu o ministério papal, tendo o apóstolo Pedro como o primeiro papa da Igreja, que significa pai da Igreja em uma tradução rude. Por outro lado, a Igreja Protestante tem seu pastor líder, chamado de reverendo, independentemente da nomenclatura. Isso é engrandecer o homem e se nós engrandecemos o homem diminuindo a presença de Cristo Jesus, e esses mesmos líderes não aceitam ser corrigidos, antes se colocam como Senhor da Igreja onde sua palavra é a lei. Precisamos definir quem é o Senhor da nossa vida, Jesus, o Cristo ou os proprietários das igrejas onde congregamos. A pergunta nos remete à feita por Pôncio Pilatos, Cristo, ou Barabas. Além do que o principal aliado do nosso advogado de acusação, sairá da igreja cristã, de onde? Ou quando? Atentai às escrituras sagradas, examinai os sinais do tempo. Mantenha a fé e a esperança em Cristo. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Yahweh, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.